Olá, seja muito bem-vindo ao Panorama da TV Assembleia de Minas Gerais. Dia 4 de outubro é comemorado o Dia Mundial dos Animais. A data serve também para lembrar os princípios da Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em Bruxelas, em 1978. Quanto mais vão avançando os direitos aos animais, infelizmente os maus tratos também crescem. E esse é o assunto do Panorama de hoje, que começa agora. Eu converso com a promotora de justiça Luciana Imaculada de Paula, que é responsável pela Coordenadoria Estadual de Defesa da Fauna. Luciana, muitíssimo obrigado por nos atender. Luciana, a primeira pergunta, teoricamente, para mim seria mais simples, mas parece que ela envolve uma série de outras questões, que seria a seguinte: o que caracterizam os maus tratos aos animais? O que seria mais comum e o que é considerado crime? Sim, a legislação, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, ele tem um conteúdo múltiplo, né? São várias ações que podem configurar os chamados maus tratos. O artigo 32 prevê praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Da leitura desse tipo penal, nós observamos que todos os animais eles são protegidos. Então, a lei não distingue animal doméstico de silvestre, se é nativo, se é exótico. Todos os animais que estão dentro do território brasileiro, eles têm a proteção e praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar é considerado crime. Mas quando nós falamos em ferimento e mutilação, isso fica muito evidente, né? É muito simples da gente entender. Vamos lembrar aqui do caso Sansão, em que o animal teve as patas amputadas, né? Ele foi ferido, ele foi mutilado. Então é fácil para a gente entender. Mas quando nós falamos em abuso e em maus tratos, nós chegamos aí num elemento que a lei não explica. E nós precisamos nos socorrer de outros conceitos, né, e também de elementos normativos para saber o que configura. Hoje, em Minas Gerais, nós temos a Lei 22.231, que estabelece as infrações administrativas contra a fauna. E ela traz ali algumas figuras consideradas maus tratos. Então, nós podemos usar esses elementos que estão previstos na legislação mineira para entender que aquelas condutas caracterizam maus tratos ou abuso. Por exemplo, submeter o animal a um trabalho que é excedente às suas forças. Colocar dois animais da mesma espécie ou de espécie diferente para lutar. Né? Mas a lei também não explica o que são maus tratos. Ela traz algumas figuras que configuram e é importante nós entendermos que essas figuras não são exaustivas. Os maus tratos, hoje a gente tem entendido, né, e chegando finalmente aí na sua pergunta, nós temos entendido que são as violações daquela situação que são necessárias para o animal desfrutar de uma condição satisfatória de bem-estar. E aí nós temos que olhar para cada espécie, entender quais são as necessidades daquela espécie para definir se esse animal está sendo maltratado ou não. Aí eu vou dar um exemplo, né? Nós pensamos aí, por exemplo, em um cão, né? O comportamento do animal, um comportamento gregário, ele tem assim um laço afetivo com seu tutor. E se eu prendo esse animal num local isolado da nossa residência, com uma corda curta, ele tem pouca proteção das intempéries, eu não dou uma vacina para esse animal, ele não convive com outros animais, ele só fica ali para vigiar o terreno do tutor, a alimentação dele é ruim, nós vamos avaliar essa situação no seu conjunto para estabelecer qual o nível de bem-estar desse animal. E se ele for baixo, aí nós vamos ter uma situação de maus tratos. A Pantera estava desde cedo latindo na porta da casa de uma pessoa que impedia ela de amamentar o seu filhote. E debaixo de chuva, e eu fiquei percebendo aquela situação e intervi. Chamei a polícia foi fazer o resgate, a gente resgatou ela está comigo já há uns 7, 8 meses, mais ou menos, ela e o filhote, e a situação dela era deplorável, o filhote dela estava com babese, ela estava muito anêmica, com as tetas muito inchadas por ser impedida de amamentar, mas hoje ela tem um final feliz, está comigo ainda e junto com seu filho. Espero que essas atitudes possam influenciar outras pessoas, que não é impossível você salvar um animal de maus tratos, né? Então, sabendo conduzir a situação junto com a polícia ambiental
Eu acho que a gente ir dando mais informações para as pessoas que abandonar e maltratar animal é crime, eu acho que um dia a gente vai conseguir acabar com esse sofrimento dos animais. Quando a gente avalia uma outra espécie, um gato, um equídeo, uma ave, nós vamos ter outros critérios que são inerentes àquela espécie. Né? Então, de fato, né, nós precisamos de sair da norma para entender o que significa maus tratos. E isso pode ser um desafio. Com certeza. É uma coisa, né, bastante tênue e bastante, né, ampla, pelo que a gente percebe. E uma coisa que eu queria saber é o seguinte: e onde denunciar? Quer dizer, uma pessoa vê um animal sendo maltratado, percebe que um vizinho, uma outra pessoa está maltratando, seja um cachorro, um gato, um cavalo. Onde denunciar? Parece que há vários locais. E uma outra pergunta, já emendando nessa: as pessoas denunciam ou você acha que as pessoas ficam um pouco constrangidas e as denúncias que chegam são em número menor do que realmente o número de abusos que pode estar acontecendo? Então, são muito boas essas perguntas. Primeiro, porque existem muitas portas abertas para o cidadão. Né? O cidadão hoje que observa uma situação de maus tratos e quer levar essa notícia de crime, né, para os órgãos públicos, ele pode procurar a Polícia Militar de Meio Ambiente, se naquela localidade houver um destacamento. Ele pode procurar os órgãos de Estado, aí, a Secretaria Estadual, as prefeituras, o Ministério Público. Então, ele tem aí a Polícia Civil, ele tem aí muitas possibilidades. E isso parece que é bom, mas pode também ser confuso, porque às vezes o cidadão, ele vai em todos. Às vezes a gente recebe a notícia, a Polícia Civil recebe, a Polícia Militar recebe. Então, a gente tem aí uma sobrecarga do serviço público para um caso só. E também o cidadão às vezes desorienta, não sabe para onde encaminhar essa notícia. Nós observamos um número elevado, né, uma elevação dos números de representações ou de notícias de crimes de maus tratos, sobretudo para algumas espécies, como cães e gatos. Hoje nós falamos em família multiespécie, o IBGE nos fala que as famílias brasileiras têm mais cães e gatos nas casas que crianças, então é natural o interesse da sociedade sobre esses animais, sobre o bem-estar desses animais. Existe aí um movimento, né, do direito animal, um movimento animalista em geral, ele questiona ou censura esse interesse da sociedade pelos crimes contra determinadas espécies, né, criando até um nome, uma nomenclatura de especismo, porque ao mesmo tempo em que nós nos preocupamos excessivamente ou com a quantidade necessária por cães e gatos, por pets, né, aqueles animais que estão no nosso convívio, nós não damos a devida atenção para os maus tratos que ocorrem contra outras espécies animais. Eu vim aqui para contar de um resgate que foi muito marcante nosso, há 1 ano e meio atrás, de uma égua que sofreu uma lesão muito grave. Ela não nasceu com esse problema, ela sofreu esse tipo de maus tratos e depois ela foi abandonada assim. Ela teve uma luxação que calcificou assim e com cirurgia ela teria poucas chances, ela poderia ficar tetraplégica ou morrer. Então nós assumimos que a gente iria fazer tudo o que pudesse para dar melhor qualidade de vida para ela e foi feito. Acupuntura por vários meses, remédios homeopáticos várias vezes ao dia por vários meses, ela não tem dor. Ela não tem mais dor, ela vive muito bem. E fizemos também bandagem terapêutica, fisioterapia, kinésio, que são aqueles adesivos, né? Igual colocam em atletas, em cavalos atletas também. E tudo foi feito para ela. Hoje ela vive muito bem, ela é muito amada, é o nosso xodó. Então a gente quer conscientizar que animais de grande porte também precisam de cuidados, né, e atenção, e é muito importante a conscientização de todos. A Assembleia fez uma audiência pública aqui das comissões de Meio Ambiente, de Desenvolvimento Sustentável e também de Segurança Pública, que você, inclusive, participou. Uma das questões que a audiência, uma das conclusões, seria a adoção de um canal único para denúncias, de um lugar só que as pessoas pudessem ir denunciar esses maus tratos. Você acha que isso é viável a curto, a médio prazo aqui no Estado? Como é que é a avaliação que você faz dessa audiência e dessa possibilidade desse canal único?
Eu acho sensacional essa ideia. Se isso ocorrer de fato, né, houver uma decisão do Estado, é algo totalmente implementável, né? Hoje a gente já tem aí os órgãos públicos sobrecarregados, né, com as representações por maus tratos. Eu tive uma reunião até há uns 2 anos atrás com a Polícia Militar e me foi apresentado um dado que me deixou assim, até eu mesma, né, que trabalho com direito animal unicamente, bastante assustada, que hoje maus tratos é o crime mais reportado no estado, em segundo, aliás, ele está em segundo lugar, ele só perde em número para o tráfico de drogas. Você tem um canal, você pode preparar essas pessoas para fazer esses atendimentos, porque os crimes de maus tratos, eles têm aí especificidades, né, que precisam ser consideradas, e para dar os encaminhamentos efetivos. A Terezinha foi abandonada por um rapaz que um belo dia resolveu colocar os animais que tinham na sua casa, no total de 29 animais, num caminhão, num dia à noite e soltar numa estrada próxima a Barbacena. Dentre esses animais, nós tínhamos cadelas prenhas, animais idosos e filhotes, né? E a Terezinha, que é uma cachorrinha idosa, cega, ela tinha um tumor de mama imenso, já fez a cirurgia, né, para a retirada do tumor, ainda é ceguinha, mas faz o tratamento nos olhinhos, tem todo carinho, todo amor aqui em casa, né? A gente brinca que ela é a nossa mascotinha. Dentre esses resgates, dentre tantos resgates que a gente faz, a nossa maior recompensa é realmente ver o animal saudável, salvo, às vezes adotado por uma família bacana, né? Essa é a nossa recompensa. Para finalizar, Luciana, a veterinária, Laísa Bonella, que participou lá da reunião, ela colocou uma questão que a vulnerabilidade social das pessoas é muito responsável por essa questão dos maus tratos. As negligências, elas são produtos de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, desestrutura familiar, desigualdade social, desinformação, desconhecimento da população sobre as necessidades básicas dos meus animais. E muitas das vezes o desconhecimento da população vem porque eles não conhecem as necessidades básicas do ser humano. A gente vê isso acontecendo com muita clareza. Olha, a população não entende sobre o bem-estar de si próprio. Como é que ele pode compreender o que é bom e o que é ruim para um animal? Você acha que realmente essa questão da vulnerabilidade, ou seja, a pessoa não ter condições, às vezes, de cuidar do animal, colabora para essa questão? As violências, elas estão muito presentes, né, nas pessoas em situação de vulnerabilidade social, e é inevitável que nós observemos aí que os animais partilham da mesma sorte de seu tutor, né? Então, se esse tutor ele não tem alimentação adequada, se ele não tem informação acerca, né, das necessidades desse animal. Eu vou dar um exemplo básico aqui, de dar um vermífugo para o animal que custa pouquíssimos reais, né? Às vezes isso é dificultador para a família, né? Ela não tem dinheiro para comprar um vermífugo que custa poucos reais, algumas vezes por ano, né? Então, esse animal ele vai sofrer a mesma sorte daquela família. E por isso é muito importante, né, que o Estado esteja presente ao lado dessas famílias, para que haja condições de sobrevivência, né, das famílias, de todos os seres que integram, né, inclusive de outras espécies, como os pets, que são um conforto emocional importante para os seres humanos, né? E uma questão que é muito importante também é que essa questão da violência, muitas vezes, ela é compartilhada entre os seres humanos e os outros animais, né? O ciclo de violência, ele não se restringe, às vezes, ao animal, né? Se há um agressor dentro daquela residência contra o animal, é um sinal de alerta para o Estado verificar que, se outros grupos vulneráveis, como os idosos, as crianças, as mulheres, eles também estão sendo vítimas de agressões por parte desse mesmo ator, né? Inclusive, a pesquisa da doutora Laís é nesse sentido. Então, um desafio para nós aqui, poder público, observar com mais cuidado, levar políticas públicas para essas pessoas, né, que estão em situação de vulnerabilidade, para que todos, né, possam partilhar aí de uma vida mais saudável e livre de violência. Hoje eu vim narrar a história de um dos nossos resgates muito especial, que é a Valentina. Nós fizemos algumas buscas por ela no bairro, 2 dias tentando localizá-la.
E quando nós tivemos notícia que ela estava num determinado ponto, já corremos, fomos até o local, conseguimos lá a sala, acolhemos ela com o auxílio da comunidade e encaminhamos ela para veterinário. E a Valentina apareceu com uma ferida muito grave na sua face, né, no seu focinho. Segundo informações da comunidade, ela foi atacada por um outro cão de porte, né, maior. Ficamos com receio dela não resistir devido à gravidade da exposição, a situação já estava com infecção, pele necrosada, muita miíase, né, aquela bicheira. A Valentina foi forte. Esse nome não escolhi à toa. Eu sabia que ela iria lidar, né, com toda essa situação, com toda essa luta, com muita força, que ela demonstrava a vontade de viver.